Bidou, hein? Bidou. Oscar tem contrato rescindido com o São Paulo, apareceu no bid da CBF há cerca de 1 hora. Vou colocar na tela o print, até abrir aqui o bid da CBF para fazer esse print. Às 18h50, a 1 hora e pouquinho, o São Paulo oficializou no bid da CBF, no boletim informativo diário da Confederação Brasileira, o fim do contrato de Oscar Emboaba. Mateusão, eu deixo a palavra contigo. Cara, sinceramente, um cara que tinha tudo para tentar reescrever uma história importante no São Paulo, tentar mudar o rumo do que foi feito há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando ele saiu da forma que saiu, e infelizmente não deu certo por um problema de saúde, mas a gente sabe que essa demora para rescisão, que a gente já sabe que o São Paulo não vai que o Oscar não vai jogar, que ele está pensando em aposentadoria já há 4 meses, essa demora dessa rescisão, essa demora dessa definição, a gente sabe que tem um pouquinho de uma parcela de falta de vontade do Oscar em tentar abrir mão de partes do seu salário. A gente precisa ver ao certo quanto o São Paulo vai pagar o Oscar, se ele abriu mão ou não do que o São Paulo tinha a pagar por ele, mas aparentemente São Paulo e Oscar chegaram em um denominador comum e ele não é mais jogador do São Paulo. Matheusão, eu queria que você falasse um pouco sobre essa passagem. Te frustrou? Já esperava? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O fim, Felipão, de um ciclo de expectativas criada pelo jogador Oscar dos Santos Emboaba Júnior. Desde que ele surgiu no São Paulo, nas categorias de base, e teve aquela situação em que ele impetrou um habeas corpus para poder jogar pelo Internacional. Desde aquela época, criou-se no São Paulo, no São Paulino, um sentimento de ingratidão. A torcida do São Paulo tinha, pelo menos a que acompanhou aquela situação, né? Ele nutria muitas expectativas, era uma joia da base. Ele era visto como o grande destaque do São Paulo. E naquela época que ele fez o que fez, aliado ao seu empresário, né, o Juliano Bertolucci, ele saiu do São Paulo de uma maneira estarrecedora, deixou o torcedor realmente traumatizado, e o seu retorno demarcou um momento de novas expectativas. Seria o momento de ele compensar tudo aquilo que foi feito, de representar com a camisa do São Paulo, mostrar que sim, ele poderia realmente devolver à torcida tudo aquilo que foi investido de expectativas, e quando na realidade a gente se frustrou novamente. Então, do início ao fim, Oscar representou grandes expectativas frustradas ao São Paulino. Na minha opinião, essa é uma notícia boa. Apesar de o São Paulo vai ter de desembolsar grandes valores, afinal prometeu luvas altíssimas e o staff dele com certeza não vai abrir mão. São Paulo aí deve delongar, né, o pagamento ao longo do tempo, aí deve ter parcelado a perder de vista, assim como fez com o próprio Daniel Alves quando rescindiu com o São Paulo. Vai ficar, obviamente, marcado como um jogador que trouxe ao São Paulo, ao São Paulino, um sentimento muito ruim na saída e na chegada. Assim, eu acho que Oscar é um grande jogador, ele demonstrou isso ao longo da carreira, jogou muito no Chelsea, mas pelo São Paulo em si, ele não conseguiu devolver, e para mim, esse fim de ciclo é mais do que esperado. Eu acho que essa rescisão é importante, São Paulo vira uma página para o seu torcedor. Só espero que realmente, Felipão, São Paulo não tenha que desembolsar muito dinheiro, porque prejuízo o Oscar já deu ao São Paulino psicologicamente, que não traga mais financeiramente, porque já basta de quebrar o clube, né? Perfeito, Mateusão. Ju, queria ouvir sua opinião também, o que você pensa sobre essa definição, o Oscar agora, enfim, com um contrato rescindido. Frustração, já esperava? Como que é a sua avaliação final sobre essa última passagem do Oscar, que deve agora se aposentar por um problema cardíaco? A frustração total, assim. Eu sou de 98, então eu não tenho uma memória tão vívida de toda a treta que envolveu ele e o São Paulo. Eu lembro, sim, na época dessa história do habeas corpus para ele poder jogar pelo Inter, mas não era tão fresco assim na minha memória. Só que a partir do momento que você fala da volta de um jogador, que assim, as torcidas do São Paulo não pegava mais tanto ali no pé, né? Existia aquela chateação, aquela mágoa, mas não era aquela raiva tão assim, acentuada, ainda mais porque ele tinha decidido voltar.
Por ele jogar muito tempo na China, acho que talvez, para mim, o que era esperado não fosse ele estar em todos os jogos, mas pelo menos nos jogos mais importantes do ano, nos clássicos, ele entrar, ser o fator diferencial, mudar. E a gente não conseguiu ver isso, né? Os poucos jogos que ele conseguiu ter uma atuação contra o Corinthians, que ele teve no jogo que ele se lesionou, que ele teve uma atuação interessante, foi bacana pra caramba de ver, né? E você vai acompanhando as entrevistas dele ao longo dos anos, falando que acompanhava o São Paulo, que é São Paulino, das idas dele ao Morumbi. Então, a expectativa era dele conseguir, pelo menos nessa segunda passagem, deixar de forma mais tranquila. Se pelo menos não desse certo, não ficasse o sentimento que ficou. E ainda assim, quando repercutiu todo o problema de saúde dele, tava algo que até ok, assim, de você aceitar e falar assim, beleza, o cara veio, tentou, teve seu problema de saúde, vamos encerrar aqui um ciclo que acho que tá fechando no modo, ok, vamos sair aqui no 0-0, sentimentalmente falando. E aí vem toda a briga por conta dessa rescisão. Então, acho que hoje ele conseguiu deixar no torcedor um sentimento pior do que na primeira passagem, assim, total frustração. Dentro de campo não ajudou em nada e fora de campo não colaborou para que o torcedor tivesse um mínimo de agrado. Perfeito, perfeito. Até é algo que fica, né? O carinho de um clube brasileiro é o que fica no final da carreira e o Oscar aparentemente não vai ter a identificação por nenhum clube. Não é à toa que os jogadores, quando saem do futebol europeu, muitos vêm para cá, independente do valor do salário, é para criar uma identificação, para criar uma história, um carinho, uma torcida para chamar de sua. O Oscar não vai ter essa torcida, ele vai ser lembrado talvez por alguns torcedores do Chelsea e na China. Aqui no futebol brasileiro não criou identificação, não criou carinho, apreço por nenhuma torcida vai chamar de sua, não vai tratá-lo como ídolo, como é o sonho de quem entra no meio do futebol, é virar ídolo de alguma torcida, é virar ídolo de algum clube. Não sei se vai ser o caso do Oscar. Eu, sinceramente, torci na volta para que ele desse essa volta por cima, sabia do que seria um retorno mais complicado, até porque por conta de todas as escolhas que foram feitas por ele no passado. Não sei se por ele, não sei se por empresário. Na minha opinião, é um fator que precisa entrar no jogo. Para mim, a situação do Oscar me assemelha muito mais como um empresário que montou na cabeça de um moleque de 16, 17, 18 anos, falou, ali você pode ganhar uma grana a mais, onde ele ganharia também, e não necessariamente uma escolha de mau caratismo ou de má fé do próprio Oscar, mas que foi feita, e nesse retorno acabou não dando certo o casamento entre Oscar e São Paulo. Quem sabe numa próxima vida, quem sabe com o filho do Oscar, esse casamento dê certo com o próprio Oscar. Não vai dar certo, contrato rescindido depois de uma longa novela para rescisão contratual com o São Paulo.